Olá, alunos de Pesquisa Operacional 2. Voltamos aí com o problema do caixeiro viajante e agora a gente vai fazer um exemplo numérico e falar um pouquinho como é que a gente pode colocar um modelo no GUSEC, tá? Então, o problema do caixeiro viajante era, a gente tinha que percorrer a todas as cidades que a gente tem aqui, apontadas pelos pontos, passando uma única vez por cada cidade, de modo a minimizar essa distância a ser percorrida, tá? Basicamente, a nossa variável de decisão é o x e j. Se eu sair da cidade I e fui para a cidade J, então essa variável ganha o valor 1, se não ganha o valor 0. Tá? O nosso modelo completo ele envolvia as restrições do problema de designação. Aqui estava também os custos relacionados à distância. E além dessas restrições do plano de designação, era importante a gente colocar as restrições para eliminar subrrotas, né? Enfim, e aí a gente já falou um pouquinho disso na aula passada, tá? Como é que a gente vai fazer agora para obter informações, dados, para poder rodar esse problema? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente tem as coordenadas de cada ponto. Então, por exemplo, suponho que agora com essas coordenadas eu desejo calcular a distância entre a cidade 1 e 3. Né? Eu tenho que fazer a distância de 1 para 3, de 1 para 4, de 1 para 5, de 1 para 2, enfim. Agora vamos fazer de 1 para 3. Ó. Como é que eu faria de 1 para 3? Eu pegaria exatamente o que a gente tinha visto lá em localização de facilidade para calcular a distância. Ó. Eu quero calcular a distância entre dois pontos. Eu vou pegar a coordenada do primeiro ponto ali, que é o ponto 10, do segundo, que é o 4. E aí o que acontece? Eu tenho ali que para calcular essa distância de 4, 10, eu vou fazer... primeiro eu vou calcular essa aresta aqui, que é y4 menos y10, o comprimento dessa aresta. Depois esse aqui é x4 menos x10. E aí o que acontece? Eu posso usar Pitágoras, né? Que é o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então é isso aqui, ó. Tá dado, ó. Peguei, fiz aqui Pitágoras, tiro a raiz dessa distância aqui. Lembrando aí que a distância eu poderia fazer ela genérica, a distância entre quaisquer cidades I e J. Estaria aqui a fórmula geral. E depois eu tiro a raiz, né? Eu vou ter que tirar a raiz para calcular essa distância aí, tá? Basicamente é isso, esse procedimento eu fiz ali, eu fiz no Google no Google Spreadsheet. Esse daí eu vou deixar na descrição do vídeo, o link para o documento que você pode aproveitar. Mas basicamente também tem no modelo, esses valores de distância aqui vão estar dentro do modelo, que também vai ter um link na descrição do vídeo, tá? O modelo em GUSEC. Isso aqui é muito próximo dos cálculos que a gente tinha feito lá para o problema de localização de facilidades da terceira semana. Se você não viu, eu sugiro você dar uma olhada lá, que tem um vídeo calculando passo a passo bem detalhado, inclusive como é que a gente gerou a planilha no Google Docs, tá? No Google Spreadsheet. Bom, esse aqui é o modelo do GUSEC, tá? Então primeiro tem um parâmetro aqui M, que indica o número de cidades, tem um conjunto V, que são os índices das nossas cidades que a gente tem que percorrer. Tem um conjunto dos arcos, E, que é o cruzamento entre todos os vértices, porque eu posso ir de uma cidade I para J, I qualquer e J qualquer. E isso aqui então faz esse cruzamento, né? Depois eu tenho aqui o parâmetro D, que são as distâncias de I para J. E aqui eu tenho um parâmetro que é relativo à impressão do nome do arquivo onde eu vou fazer a impressão dos resultados, tá? Bom, aqui eu já entro na questão do modelo matemático. Aqui está a declaração da nossa variável binária, x e j, em V, tá? Detalhe aqui que o V, então, voltando a esse conjunto de 1 até M. Depois eu tenho a minimizar o custo, aqui eu botei D como variável associada à distância, que poderia ser um C também, ou D também, enfim, dá na mesma. Aqui eu tenho que tomar um cuidado na hora de fazer esses índices, então para cada I, eu faço uma soma no segundo índice J, I diferente de J. Assim que eu fiz o I diferente de J, eu não deixo o I ser igual a J. Tá? X e J, a soma disso aqui, não considerando I igual a J, tem que dar 1. Legal, eu faço a soma no índice J aqui. Agora eu vou fazer a soma no índice I diferente de J, e para cada J. Isso vai ser válido. Tá? Finalmente, as restrições para a eliminação de subciclos, ou de subrrotas, na verdade, estão aqui. Então, o que eu vou ter que escrever? Eu vou ter que escrever subrrotas
de tamanho 2, eu vou tentar evitar, de tamanho 3. E repara, por que você não faz para 4 e 5? Porque aqui eu só preciso fazer até 3. A partir de 4, eu deixaria uma cidade isolada das demais. Isso não é uma solução válida. Não pode ficar a cidade isolada, ela tem que ter comunicação com as outras. Então isso que eu estou explicando para vocês eu considerei as subrrotas de tamanho 2, as subrrotas de tamanho 3, de tamanho 4 não tem sentido, porque aí esse cara ficaria sozinho. E isso automaticamente o modelo não vai permitir que fique um nó isolado. Você tem que passar por todas as cidades, tá? Então por isso que eu só coloquei subrrotas de tamanho 2 e subrrotas de tamanho 3. Mas veja que ainda assim eu tenho um conjunto razoável aí de restrições que eu tenho que considerar, tá? Muito bem. Então agora aqui eu tenho um relatório. Então, como é que vai ser o meu relatório que eu vou imprimir? Basicamente desse jeito, cidade para cidade J e qual é a distância percorrida. E aqui no final eu tenho o cálculo desse custo, que é a soma das distâncias percorridas, tá? Deu na solução ótima 25,47. Isso significa o quê? Significa que a nossa solução tem essa cara. Eu vou sair da cidade de 1 para 2, de 1 para 2, de 2 para 4, de 2 para 4. Aí, chegando em 4, eu saio de 4 para 5, de 5 para 3, de 5 para 3, e de 3 eu volto para 1. Perfeito. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção toda vez que eu ver uma solução que tem cruzamento, eu posso garantir para vocês que essa solução não é a melhor. Por quê? Porque se eu eliminar o cruzamento, automaticamente passando esse daqui para cá e esse daqui para cá, eu elimino uma distância maior percorrida, tá? Então toda vez que eu for ver uma solução e se tiver cruzamento, eu posso melhorar essa solução eliminando os cruzamentos, tá? Muito bem. Então aqui eu coloquei esses dados de distância também lá no meu arquivo, tá certo? Só um detalhe anterior aqui, repara que quando tem cruzamento, ó, o valor subiu, era 25 e pouquinho, agora foi para 26. Esses valores de distância estão dados numa planilha no Google Spreadsheet, que eu vou colocar no link na descrição do vídeo depois. E aqui estão, enfim, esses valores que foram considerados. É isso, pessoal. Então a gente conseguiu resolver o plano do caixeiro viajante para 5 cidades, com um exemplo numérico no GUSEC. E nos próximos vídeos eu vou falar como é que você pode resolver de forma mais eficiente, compacta, usando restrições compactas, problemas de maior porte, problema do caixeiro viajante de maior porte. Obrigado e até a próxima aula. Tchau.